Sua história, doutora Crissandra. Doutora, né? Porque no Brasil você é advogada. No Brasil eu sou, já faz um bom tempo. Eu chamo ela de doutora e depois falo você. Pode falar você mesmo, tá tudo certo. Aqui eu não sou advogada. Ela perdoa. O sushi tá te salvando. Pô. Você acha que tem muita tratamento de diferença? rainha aqui. Isso. Porque assim, no Brasil, a advogada é chamada de doutora, né? Sim, Aqui não é. Você é verdade. Você acha estranho isso, não? Não, acho que é o costume, né, de cada país. E por acaso aqui, quem tem doutorado é chamado de doutor, né? Na faculdade, por exemplo, eu lembro que logo que eu cheguei, né, eu fui tratar é uma das, né, os choques culturais. Fui chamar uma das nossas professoras pelo nome, ela falou, não, é doctor. Ainda fez assim, colocou o dedo na minha cara. Então, você tem que tratar quem tem doutorado como doctor. Se sente ofendido. Se sente ofendido, exato. Porque ralou pesado pra isso, claro, né? Então se sente nessa. E no Brasil é comum, né? Existe um motivo, né? Pelo qual os advogados são chamados de doutor, né? Não é porque tem doutorado, tem lá uma história. Mas eu tenho, aliás, acho que a gente começa já com um disclaimer aqui. A minha consultoria aqui, ela é de higher education, é educacional. Eu não tenho a intenção de dar aconselhamento jurídico. Então, pode me chamar de Ale Crisanto, como você achar melhor. Tá bom, tá bom. E você também, tá? Assim, não denuncia a minha idade. Foi tranquilo. O Santi já me chamou a atenção, porque eu falei assim, poxa, então, quanto tempo que você tá aqui? Você falou 3 anos, né? Não deu ainda 3, E vai eu dar falei 3 assim, anos. nossa, achei que você já tava com 1 milhão de anos. Aí o Santista, poxa, não é possível que você deu uma dessa. O cara nem sequer tá bêbado ainda. Não, já tô tá falando tomando as Red merdas. Bull, não tem esse negócio de esquentar bêbado, não. Você é de onde no Brasil? Sou de São Paulo. Capital? Capital, Quando eu vim pra cá, eu já não morava mais, graças a Deus, em São Paulo. Mas eu sou de lá a vida toda. Aí você, lá no Brasil, você fazia o quê? Era, assim, advogada mesmo? Eu me formei muito cedo, né? Eu tenho quase 50 anos, eu me formei com 20, 21. Aí eu fui morar na Austrália, eu fiz o tal do LLM, eu sempre trabalhei na área de impostos, trabalhei numa área chamada KPMG, sempre voltada para o direito internacional. Tenho mestrado em direito internacional. E aí, num dado momento, eu comecei a empreender, né? Eu tive negócio, sempre fui empreendedora, desde pequena. E sempre tive no paralelo alguma coisa. E depois, quando eu vim para cá, eu fundei uma agência de intercâmbio. Chegou a ter 40 escritórios e eu vendi para um grupo internacional bem grande, chamado Global University Systems. Eu vendi a minha empresa em 2017 e fiquei como diretora desse grupo, sempre na área de faculdades, mandando pessoas para fora. Né? A gente chegou a ter 1.500 funcionários, era uma coisa bem interessante. Caramba! Assim. E aí eu tive essa proposta de compra, né? Eles adquiriram a empresa e eu continuei trabalhando para eles como diretora. Eu era diretora América Latina. Mas a empresa era sua? Não, eu vendi a minha empresa, né? Eles compraram, eles são um grupo da assim, Inglaterra. No começo, você que montou a empresa eu que montei, do zero? Do zero. Eu comecei numa salinha, vendendo, conversando, né? Eu morei na Austrália, voltar um pouco na história. Com 20... gente, eu já foi faz tempo, né? No ano 2000, fui morar na Austrália e eu fui fazer um mestrado lá. E quando eu voltei, né? Daí teve uma longa história. Eu tenho o tal do Green Card da Austrália, eu tive. Que eu virei tradutora juramentada lá. E trabalhava nessa área de impostos, de expatriados. Cheguei a trabalhar na KPMG lá, depois no Brasil. E quando KPMG é investimentos? A KPMG é uma das... A gente chama de Big Four, né? São uma empresa de auditoria. Tem uma gigante aqui, né? Lá em Lake Nona tem o headquarter deles, né? A empresa tem no mundo todo, a empresa americana. Aí eu trabalhei para eles no Brasil. E é igual a Price. Então, as Big Four são as Big Fours. É a KPMG, a Price, a Ernst Young e a Deloitte. Acho que ainda é assim. Já estou um tempo fora da área. E aí, quando eu voltei, né? Eu tive tinha escritório de advocacia também. E aí, um cliente meu me contratou para fechar uma parceria que ele tinha. E aí ela falou, agora eu queria que você tomasse conta do negócio. Eu falei, não dá, mas eu te ajudo. Quando eu vi, eu tinha pego o negócio. Aí comecei, primeira, segunda, terceira. Quando a gente fez que a gente chama de acquisition, né? Quando vendi, tinha 40 escritórios. Até na Austrália, na Irlanda. Era grande o negócio. E como que você arrumava o contato para mandar essas pessoas, por exemplo, para trabalhar?
Era mais para estudar, né? E trabalhar também. Eu tinha as próprias faculdades, é mais ou menos o que eu tenho hoje. As faculdades. É porque é nesse ponto que eu tô querendo fazer a ligação, entendeu? Sim. As faculdades. Eu trabalhava para as faculdades e para as universidades. Então eu mesma. Sempre foi. É engraçado que você falou, veio na cabeça, né? Sempre foi uma maneira de eu trabalhar assim. Eu fiz. E daí eu começava a trabalhar naquilo. Então, na Austrália, eu fui aluna, fiz mestrado, comecei a comercializar e trazer estudantes para as faculdades. E aí eu fui crescendo muito, então as próprias faculdades me procuravam, né? E porque eu fazia isso profissionalmente. Quando eu tive a proposta de aquisição lá da minha empresa no Brasil, é porque eu mandava tanto estudante para um grupo que eles falaram, faz sentido a gente colocar você para dentro, sabe? Né? E eles eram de Londres, mas tinham faculdade espalhada também no Canadá, tudo que é lugar, né? E aí, por um tempo, é aquela coisa, quando alguém compra a tua empresa, fica um tempo ali de transição. Então, eu fiquei como se fosse a encarregada deles, né? Virei a diretora América Latina do grupo, um grupo gigantesco. Eles são, pra você ter uma noção, eles são o 3º maior do mundo. Em termos de faculdade, eles devem ser eles são donos, por exemplo, da maior universidade de direito da Europa. E aí, eles me contrataram para tocar a operação ali América Latina. Só que aí veio a pandemia. E na pandemia eles resolveram fechar tudo. Caramba. Então a gente pode ver que você teve uma sorte. Foi uma sorte. Realmente a operação eles assumiram antes da pandemia. Senão, assim, não sei, talvez tivesse quebrado. Só que na pandemia também não foi terminado da melhor maneira. Da noite pro dia eles falaram, ó, fecha tudo. Foi um pouco antes. Fecha tudo, demite todo mundo. E eu fiquei diretamente sem emprego, sem nada. Eu perdi a empresa, eu perdi... Não pense que eu ganhei aquelas coisas que você ganha milhões quando vende a empresa, porque ainda não tinha sido pago tudo. Então, eu fiquei sem empresa, sem emprego e com algumas dívidas.